Seja muito bem-vindo ao nosso curso Resíduos Sólidos, Problemáticas e Perspectivas. Eu sou o Heitor Sender e eu estou desenvolvendo esse curso juntamente com os meus colegas Heron de Lélio e Daniel Campos. Nós somos da Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 3 R's da ecologia e relacionar isso com as ações individuais. Então, na aula passada, nós verificamos o impacto das ações individuais na preservação do meio ambiente. As práticas individuais, elas são fáceis de visualizar quando se tratando de resíduos sólidos, certo? A coleta seletiva das cidades, por exemplo, necessita do engajamento de todos para que esse sistema seja eficaz. E, claro, esse cenário se aplica muito bem na nossa pesquisa, que nós realizamos e eu expliquei em vídeos anteriores. Nós observamos que muitos frequentadores do campus, dos campi Seclimar e Litoral Norte, da mesma universidade, não sabiam direito como separar os seus resíduos, né? Então, se não separam corretamente esses alunos, os resíduos, o sistema não opera de maneira correta. Então, é justamente por esses motivos que detectamos a necessidade do engajamento individual, que geralmente é alcançado por ações de educação ambiental como essa que nós estamos realizando aqui. Então, em alguns momentos, nós não sabemos muito bem como fazer a nossa parte para a preservação do meio ambiente. Na aula passada, eu dei alguns exemplos pontuais sobre sacolinhas, canudinhos e materiais eletrônicos, né? Mas o que todos esses exemplos têm em comum, né? Esses exemplos, eles possuem o conceito dos 3 R's por trás de tudo, né? Então, certamente já deve ter ouvido falar sobre os 3 R's da sustentabilidade ou da ecologia, mas nós vamos aprender hoje o que cada um desses R's representa e como esse sistema se apresenta. Mas, primeiramente, eu queria comentar sobre o contexto histórico dos 3 R's da ecologia. A preocupação com a preservação da vida, ela tem sido motivo de reuniões mundiais para se tentar propor medidas em termos globais para mitigação das mudanças climáticas. Então, quanto mais se expandem as populações humanas, com o crescimento populacional, né, e quanto mais avança a tecnologia, mais tensas ficam as relações humanas com a natureza, né? Com mais pessoas para sustentar e com tecnologias que demandam cada vez mais matérias-primas, há um aumento da necessidade de exploração de recursos naturais. Então, portanto, amplificam-se as ações que alteram a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, ou seja, causam-se distúrbios no meio ambiente através dessa procura de matéria-prima para a sustentação da sociedade mundial. E com base nesse contexto, em 1992, aconteceu uma importantíssima reunião mundial na cidade do Rio de Janeiro, aqui mesmo no Brasil, que ficou conhecida como Eco 92 ou Rio 92. Então, representantes de 170 países foram nessa reunião, estiveram presentes, e como resultado dessa grande conferência foi elaborado um documento chamado Agenda 21, que define um plano de ação global para o século 21. Então, é nesse contexto que surge o conceito dos 3 R's. A gestão sustentável de resíduos sólidos tem como base o princípio dos 3 R's, que foi apresentado na Agenda 21, que é reduzir, reutilizar e reciclar. A hierarquia dos 3 R's segue o princípio de que causa menor impacto evitar a geração de lixo do que reciclar os materiais após o seu descarte. Então, a reciclagem de materiais polui menos o ambiente e envolve menor uso de recursos naturais, mas raramente questiona o atual padrão de produção. Sendo assim, a reciclagem ela não leva à diminuição do desperdício nem à redução da produção desenfreada de lixo. Então, a geração e o descarte inadequado de resíduos sólidos no Brasil é um dos grandes problemas enfrentados na atualidade. A sociedade de consumo vem aumentando a quantidade de lixo produzido graças aos inúmeros itens descartáveis que procuram, abre aspas, né, facilitar o dia a dia das pessoas.
Mas o que nós temos que fazer com todo esse lixo produzido, né? O que fazer com plásticos, papéis, os papelões e todos os outros tipos diferentes de lixo? O Brasil ele ainda está muito distante de mudanças mais estruturais, quando relacionado a gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, né, essas mudanças estruturais que viessem a reduzir o volume de resíduos gerados. No entanto, só a coleta seletiva, no caso, não soluciona todos os problemas relativos à destinação de resíduos sólidos e deve ser considerada dentro de um plano mais amplo de gerenciamento integrado de lixo. Então, como comentado anteriormente, às vezes as pessoas esquecem do problema do lixo no momento em que elas descartam o resíduo em uma lixeira. Mas as coisas não funcionam bem assim. Aquele item descartado tem um longo caminho de tratamento a ser percorrido ainda. Então, tendo em vista que somente o descarte correto dos resíduos não soluciona todos os problemas relacionados a resíduos sólidos, nós veremos a seguir um pouco mais sobre os conceitos e objetivos dos 3 R's da sustentabilidade. Então, como já falado anteriormente, os 3 R's da sustentabilidade são reduzir, reutilizar e reciclar. E eles devem ser seguidos nessa ordem necessariamente. Eu vou falar mais precisamente sobre cada um deles, mas tenha em mente que essa ordem de raciocínio deve ser seguida, né? Primeiro reduzir, depois reutilizar, para depois, em último caso, reciclar. Então, falando sobre o conceito reduzir, né? O consumismo, que é um fruto da pós-modernidade, tem trazido muitos prejuízos a curto e longo prazo para a nossa sociedade, quando considerado a produção desenfreada de resíduos sólidos. Então, o excesso de lixo acumulado de modo desnecessário, né, objetos e equipamentos eletrônicos que são comprados freneticamente, carros que são trocados por status e tantos outros tipos de comportamentos que buscam satisfazer nossos desejos, precisam ser reduzidos urgentemente, né? Então, o primeiro passo para tornarmos o nosso planeta menos poluído é reduzir, né? Reduzir o nosso consumo. A aula passada eu falei de produtos totalmente desnecessários, como canudinhos, plásticos e sacolinhas de mercado. Esse pensamento ele tem que ser estendido para outros objetos também, através de uma avaliação individual. Então, portanto, algumas dicas que devem se tornar hábitos saudáveis em nosso cotidiano são reduzir o excesso de compras, por exemplo, reduzir o desperdício de água, tomar banhos mais curtos, né, dentro desse raciocínio de redução de desperdício de água, e diminuir o uso de combustíveis, né, optando por bicicletas ou caminhadas em percursos mais curtos, diminuir o consumo de energia, utilizando lâmpadas econômicas, e desligando aparelhos que não estão sendo utilizados, né? Por exemplo, desligar aquela televisão que fica ligada quando tu sai da sala ou alguma coisa do tipo. E outros exemplos também. Enfim, então agora nós vamos falar sobre o conceito de reutilizar. Então, o que eu digo é que para que você reutilize objetos que aparentemente não possuem mais utilidade. Então, por exemplo, roupas rasgadas e velhas que podem ser reutilizadas para limpar a casa ou os móveis, como panos de chão. Então, para que comprarmos, né, panos no mercado, panos de chão, se nós podemos reutilizar roupas velhas e desgastadas para fazer o mesmo trabalho? Então, além de ajudar na economia familiar, na economia da casa, economizando um dinheirinho, deixando de comprar esses panos, né, no mercado, nós ajudamos também o meio ambiente. Claro, existem outros exemplos além desse, mas esse é um exemplo fácil de ser entendido. Então, além disso, né, garrafas de refrigerante ou de suco podem ser reaproveitadas para armazenar outros líquidos, né, ou substâncias, por exemplo, como água, desinfetante, sabão líquido, entre outros, né? Então, não precisa comprar uma jarra de suco de plástico também, naqueles bazares 1,99, se tu pode reaproveitar garrafas de refrigerante de 2 litros, 1,5 litro, para armazenar a mesma quantidade de água.
Então, também temos o exemplo de vidros em conserva, de conservas, perdão, né, como de azeitonas e pepinos, né, que podem servir como potinhos para guardar os lápis e canetas. Inclusive, pela internet existem vários tutoriais de como fazer esses potinhos se transformarem em obras de arte, né? A gente sabe que as pessoas são bem criativas quando se tratando desse assunto. Então, hoje em dia, inclusive, existem várias empresas que adotaram esse princípio, né? Então, achocolatados, desinfetantes, sabonetes, são alguns exemplos de produtos que são vendidos como refil. Ou seja, em casa, você pode guardar o pote original desses produtos e vai ao mercado comprar somente o refil, que possui bem menos matéria-prima em sua composição. Essa ação de comprar os refis reduz muito a produção de resíduos sólidos, então, quando tiver oportunidade, opte pelos refis. Nós sabemos que nem sempre vale a pena comprar os refis. Aqui no Brasil não existe incentivos para tal, então, às vezes, os refis saem mais caros do que o pote normal, então a pessoa vai optar pelo mais barato. Mas enfim, fique atento aos preços, porque às vezes vale mais a pena comprar um refil do que o pote inteiro, né? Enfim. Então, além disso, como o nosso público é universitário, vale a pena lembrar, né? Sempre utilizar os dois lados da folha. Eu, por exemplo, tenho o costume de imprimir muitos materiais para leitura, mas nem sempre o local em que eu realizo a impressão imprime os dois lados da folha. Então, um desses lados fica sempre em branco. Então, eu guardo essas folhas quando eu termino a leitura, os trabalhos, as disciplinas. Eu guardo essas folhas numa gaveta para serem utilizadas como rascunho posteriormente, né? Então, vale a dica aí, que é muito importante. E o último R dos 3 Rs é o reciclar. Então, essa é a última etapa para aplicar os 3 Rs da sustentabilidade, a reciclagem. Então, reciclar significa que algo será transformado novamente em uma matéria-prima, que pode ser moldada em um outro item, certo? Então, há poucos materiais que não podem ser reciclados, mas acontece que muitas vezes não é economicamente viável reciclar um item, portanto, a reciclagem não é realizada. Então, escolher cuidadosamente os produtos a serem reciclados pode ser o primeiro passo para a reciclagem eficiente. Então, sempre dê preferência a materiais que possam ser reciclados. Como é o caso do alumínio, que ele é 100% reciclável. Ainda mais aqui no Brasil, que boa parte dos resíduos de alumínio é reciclável e reciclado. Então, além disso, existe uma espécie de fake news do plástico, que todo mundo diz que é 100% reciclável, mas isso não é bem verdade. O plástico ele pode ser reciclado sim, dependendo do tipo, mas somente uma, duas ou três vezes, certo? Isso depende da composição do plástico. Porque após essas inúmeras reciclagens, ele perde as suas propriedades. E é justamente devido a essa perda de eficiência na reciclagem que se deve prezar pela redução e pela reutilização, que são passos anteriormente à reciclagem. Então, a reciclagem ela não é, enfim, uma bala de prata para a resolução dos problemas de resíduos sólidos. Existem muitas coisas que têm de ser feitas antes mesmo de se realizar a reciclagem. E como eu falei, existe um raciocínio, existe uma ordem por trás dos 3 Rs. Então, primeiro se reduz, depois se reutiliza, para depois se reciclar. Então, a reciclagem é a última etapa possível, né, digamos assim. Então, a gente tenta não chegar ao ponto de ter de fazer a reciclagem. Enfim. Então, como vimos, né, a política dos 3 Rs engloba a questão de redução, reutilização e reciclagem, né? Contudo, para termos uma consciência ambiental mais abrangente, focada na mudança de comportamento da sociedade, surgiu de maneira informal a política dos 5 Rs, que seria repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Então, nós temos 2 Rs a mais nesse raciocínio. Né, 2 novos conceitos passam a fazer parte, né, o repensar e o recusar. Então, é de suma importância repensarmos nossas práticas de consumo e de descarte. Nós precisamos repensar os nossos hábitos
se aquilo que estamos comprando é realmente necessário e como estamos fazendo o descarte daquilo que julgamos não ser mais útil. Então, além disso, é necessário também recusar adquirir produtos que possam prejudicar a nossa saúde e o meio ambiente também. Então, recuse o uso de aerossóis, lâmpadas incandescentes, embalagens plásticas não recicláveis e sacolinhas plásticas, por exemplo, como comentado anteriormente. Enfim, então são dois conceitos que podem ser anexados à política dos 3 Rs. Então, resumindo tudo, avaliando os 3 Rs, o reduzir consiste em diminuir o consumo de bens e serviços. Isso significa que, ao fazermos nossas compras, devemos adquirir apenas produtos que são realmente necessários, eliminando a aquisição de bens supérfluos. Então, essa regra vale para todos os tipos de produtos: sacolinhas plásticas, alimentos, roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, entre outros, né? Então, além disso, nós devemos reduzir também o consumo de água, energia e combustíveis. Ao reduzir, nós estamos poupando os recursos naturais, combatendo o desperdício e diminuindo a geração de lixo e a consequente poluição ambiental. Então, reutilizar um produto, que seria o segundo R, significa aplicá-lo novamente na mesma função ou em diversas outras possibilidades de uso, prolongando a vida útil desse produto. Então, por exemplo, nós podemos transformar potes e garrafas de plástico em vasos para plantas ou peças decorativas, como eu falei anteriormente. Então, um objeto que não é mais útil para alguém pode ser doado a outra pessoa. Papéis usados podem ser transformados em blocos de rascunho e a água utilizada na lavagem de roupas pode ser aplicada para dar descarga nos vasos sanitários e na lavagem de quintais e, enfim, outros ambientes que não necessitem de água de tão boa qualidade. Então, quando utilizamos, evitamos o descarte de um material e a compra de um novo produto, quando nós reutilizamos esse produto. Então, portanto, essa prática ela reduz a quantidade de matéria-prima, a água e a energia necessária à fabricação de novos itens e novos bens de consumo e, consequentemente, essa ação diminui a poluição. Então, é o mesmo exemplo também da questão dos refis. Nós estamos reutilizando potinhos e embalagens e comprando embalagens que possuam menos matéria-prima. Né? Nós não estamos realizando a reutilização no princípio do conceito, mas nós realizamos essa ação sim quando nós compramos refis. Bom, e o terceiro R representa a reciclagem, que foi o último que eu comentei, né? Que é o processo de transformação de algo usado em algo totalmente novo, né? Ou em matéria-prima nova para ser transformado em um novo material. Então, ou seja, materiais que seriam descartados são reinseridos no ciclo produtivo e utilizados como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Então, várias matérias-primas podem ser recicladas, como papéis, plásticos, vidros, metais e pneus até mesmo. E a separação do lixo é fundamental para que todo o processo de reciclagem aconteça. Então, por isso que nós devemos separar o material reciclável do não reciclável. Os recicláveis deverão ser encaminhados para empresas ou cooperativas especializadas. Seria a coleta seletiva, que nós realizamos em grandes centros, como, por exemplo, Porto Alegre. A reciclagem contribui para a geração de emprego, renda e prolonga a vida útil dos aterros sanitários, né, porque nós não estamos depositando tanto resíduo sólido nessas localidades, e também auxilia na preservação dos recursos naturais. Embora seja um processo que consuma recursos, como energia e água, né? A reciclagem, como eu disse, não é uma bala de prata, ela é uma opção viável, mas, enfim, ela não vai terminar com todos os problemas ambientais que nós temos relacionados a resíduos sólidos. Claro, e se nada disso for possível, se não é possível reduzir, nem reutilizar e nem reciclar, o resíduo é descartado em aterros comuns, em aterros sanitários, acumulando, né, cada vez mais resíduos sólidos nessas localidades. Então, por isso a importância da ação individual. Todos fazendo a sua parte, nós conseguimos resolver a problemática dos resíduos sólidos, pelo menos por enquanto.
Então, eu vou falar um pouco agora sobre a destinação desses resíduos. Então, claro, né, tendo em mente que mesmo fazendo as ações de reduzir, reutilizar e reciclar, alguns resíduos sólidos continuarão sendo gerados, visto o nosso padrão de consumo atual. Então, por isso é importante sabermos também como realizar a separação dos resíduos sólidos. Então, apresento a vocês nesse slide as principais e mais comuns cores de lixeiras que encontramos aí no nosso dia a dia. As cores e seus significados são, né, o azul para papel e papelão, o vermelho para plásticos, como garrafa PET, o verde para vidros, o amarelo para metais, como latinhas de alumínio, o preto para madeira, apesar de não estar no slide, o laranja para resíduos perigosos, que também não está no slide, o branco para resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, lembrando que o que está no slide ele não é branco, ele é uma lixeira cinza, que significa que são resíduos em geral não recicláveis ou misturados, ou contaminado, né, e que não é possível realizar a separação. E nós também temos a lixeira marrom, que seria a lixeira dos resíduos orgânicos. Então, claro, nós nem sempre encontramos essa gama de opções de lixeiras para descartarmos o nosso lixo, os nossos resíduos sólidos. Geralmente o que encontramos são lixeiras de lixo seco e lixo orgânico. As demarcações dessas cores, né, desses tipos de lixeiras, variam. Mas, por exemplo, nos campi da URGS, o azul indica que o lixo é seco e o preto que o lixo é orgânico. Então, ou seja, de possível compostagem, digamos assim. Então, sabemos que vários sistemas possuem problemas, mas depende de nós também cobrar as autoridades para melhorias no sistema de coleta seletiva, seja essa autoridade de um campus ou de um município. Então, aliás, como eu comentei anteriormente, é uma via de mão dupla. As instituições devem prover serviços de qualidade que funcionam, enquanto nós, como indivíduos e sociedade, devemos responder a esses serviços e, eventualmente, né, se eles não funcionarem direito, cobrarmos por serviços melhores, de melhor qualidade. Então, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Não esqueçam de conferir o drive com as leituras que devem ser realizadas em conjunto com a visualização desses vídeos. No próximo vídeo nós encerraremos o bloco 1, então será disponibilizado um questionário com 5 perguntas para vocês responderem. Então, lembrando, né, vocês têm que realizar a inscrição, colocar os dados de vocês lá, e vocês também devem responder a esses questionários ao fim de cada bloco. Lembrando que são 3 blocos. Eu vou apresentar o primeiro bloco, que termina no próximo vídeo, e depois haverão mais 2 blocos, além deste que estou apresentando agora. Enfim, espero que tenham gostado da aula. Até a nossa próxima aula, que será a aula 5. Um grande abraço.